nós estamos trabalhando, fazendo pesquisa aqui desde 1973. E pesquisas interdisciplinares, mas principalmente na área da arqueologia. Isso nos permitiu demonstrar, não é nem uma teoria, uma demonstração de que o homem estava aqui já há 100 mil anos. Hoje nós já temos pinturas que temos datações de 30 mil. Ele está chorando, coisa, olha lá, o bonecão lá. Isso aí acho que é dos mais antigos, né? Bom, quando eu cheguei aqui, quer dizer, a primeira vez que eu passei aqui, eu fiquei uns 4 dias só, né? Foi quando eu vi os sítios. E depois a primeira pesquisa que eu passei 3 meses aqui foi em 73. Era uma região extremamente pobre, São Raimundo Nonato era um pequeno povoado, não tinha água, não tinha energia, não tinha banco, não tinha nada. Quer dizer, você está mesmo num povoado perdido. Mas, e nós andando a pé, porque não tinha uma estrada, não tinha nada, então para ir para os sítios, entrar no que hoje é o parque, era tudo feito a pé. Mas as pessoas que nós conhecíamos eram pessoas assim, tinham muito da cultura local, e nós aprendemos muito com eles. E eles nos receberam sempre de braços abertos, foram eles que nos mostraram os sítios e tudo. Aí ela veio em procura dessas coisas, aí chegou aqui, foi procurar nessas serras aí, ela mostrando essas tocas, ela aqui, tem esses desenhos. Bem, o Nivaldo faz assim uns 33 anos, mais ou menos, que eu passei lá pelo Barreirinho, né? Quer dizer, naquela época a gente passava por lá andando a pé. E daí perguntei, vi a casa, parei, perguntei como é que, se ele conhecia esses desenhos, que eles diziam que era o desenho dos caboclos, né, os índios para ele. Eles que conhecia e começou a me levar. E aí todo ano ela vinha aqui, todo ano ela voltava a São Paulo, vinha só no mês de junho, por aí, da seca, do verão. E daí, todas as missões seguintes, cada vez que eu ia lá, ele tinha 15, 20 sítios para me mostrar. Até que chegou um dia que eu disse, agora está proibido descobrir sítio novo, que eu não dou mais conta de tudo isso, né? Na verdade, a teoria de ocupação das Américas, ela não é uma teoria, né? Porque não é algo que foi comprovado. Bem, essa hipótese de que o homem veio da Beringe há cerca de 18 mil anos, andando, se baseava, foi primeiro elaborada nos anos 50, por alguns pesquisadores americanos, porque na América do Norte só tem coisas muito recentes. E eles então encontraram esta explicação. É verdade que o homem passou pela Beringe. O que a gente acha é que por Bering, né, pela Beringe, há 25 mil anos, pode ter sido realmente uma ponte de deslocamento, uma ponte biogeográfica de deslocamento, né, para grupos humanos para a América, mas a gente não acha que foi o único período e a única rota, o único caminho. Nessa época, o mar estava 140 metros abaixo do nível de hoje. Então havia muitas ilhas, a plataforma continental ia muito mais longe do que hoje. Então passagem da África para cá era uma brincadeira. Imagine um grupo que sai, morrendo de fome lá na África, sai com um barco para pescar. Uma tempestade empurra, eles vão cair numa ilha. Aí ficam aí naquela ilha, vivendo na ilha, porque as ilhas tinham vegetação, tinham animais, tinha pesca. E até que um dia, pescando, outra tempestade, e podem ter passado assim. Ninguém diz que eles saíram da África dizendo, oba, vamos indo para a América. Quando eu chego num sítio, eu chego e começo a pensar, se eu fosse um homem pré-histórico, aonde eu colocaria, onde eu ia fazer uma fogueira, como é que eu faria? E deve ter a herança da minha avó Caingangue também, né, ajudando.
Eu já fazia telha manual. E aqui, Miguel, é onde eu trabalhava na oleria. Nem era aqui. Vamos lá nele para ele mostrar o forno. Aqui a gente batia a teia aqui e empurrava para ali com a grade. Aí tinha outra madeira que a gente chamava de cágado, que ela era assim no formato da telha. Aí isso aqui era um terreiro, eu enchia isso aí tudo, essa mata que está aí hoje. Eu enchia isso aí de telha, tinha um terreiro. E aí enchia aí queimava aqui nesse forno. Eu fiz aqui, limpei hoje aqui para poder amortar direito. Aí a boca do forno, aí enchia de lenha aí, e a telha a gente botava por lá por dentro do forno, aí as paredes do forno. Aqui, isso aqui a telha a gente fornava aqui em cima e botava o fogo lá por baixo. Quando os primeiros chegaram aqui, já existia esse barreiro. Aí, como aí era uma aldeia desses homens, tinha muita cerâmica aí. Aí foi encontrado muita cerâmica. Aí achavam que esse barreiro era deles tirar o barro para fazer as cerâmicas deles. E quando você diz esses homens aí, quem era? Que nós chamamos os índios, Caboclo Brabo. Esses mesmo que dessas cavernas que tem esses desenhos. Tá certo. O antigo está com... Esse de cerâmica diz que está com 6 mil anos, né? E aqui, ó, deixa eu lhe mostrar, de provar aqui a cerâmica. Ó, ela é uma borda de uma urna ou de uma vazia que eles lá botavam, né? Que a cerâmica aparece aqui por volta de 9.800 anos. Quer dizer, por volta de 6.000, ela já devia ter bem espalhado por toda a região. Meu nome é Valdeci, trabalho juntamente com o Zenaí aqui no Laboratório de Cerâmica. Todo o material cerâmico que vem do campo nós guardamos aqui nesse laboratório. A gente vai tentando de uma por uma, aí quando encaixa, às vezes até pela espessura você imagina, essa daqui não vai achar nada que vai encaixar nela. Aí às vezes quando encaixa a gente já vê de longe, bate o olho e já sabe que vai encaixar. As peças que vão colando, a gente já vai colando, tentando, fazendo um mapeamento, riscando, para depois ser colocada na caixa de areia, para brevemente poder formar uma urna, que é aquela urna lá, grande. Se der sorte, a gente forma uma urna. Como são muitos fragmentos, provavelmente a gente forma umas 2, 3 urnas, é o que a gente espera, né? Olha, essa daqui eu não tenho uma datação exata dela, mas essa daqui é da toca do Tenente Luiz. Nós temos datações de esqueletos, de enterramento bem alto. Então essa daqui provavelmente ela teria 2.000 anos, porque eu não tenho uma datação exata dessa urna aqui. E aqui a gente deixa secando nessa caixa de areia por um dia ou até mais, dependendo da quantidade de fragmentos colados junto. Então aqui tem as urnas já montadas. O sítio mais antigo que a gente tem é esse daqui. Que só temos fragmentos, a gente separou, mas não foi formado urna ainda. E foi de 7.400, que é a toca do fundo do baixão da Pedra Furada. Tem esses outros também, que é todos de enterramento. Aqui a gente está na sala de material lítico, é uma sala onde material lítico é pedra lascada, são ferramentas em pedra lascada.
Então, aqui a gente faz o trabalho de numeração, limpeza, numeração, classificação do material, digita tudo no computador e acomodação nas estantes. Então, aqui a gente tem a parte do material que é doado pelo pessoal da comunidade do entorno do parque. Quando eles vão fazer o roçado, a roça, eles estão arando. Normalmente encontram essas machadinhas do tipo semilunar. Fica mais... Então, aqui estão as peças da pedra furada, que é o boqueirão da pedra furada, ou BPF, como a gente costuma chamar, BPF, que é boqueirão da pedra furada. Então, essas peças de material lítico foi datado em 100 mil anos. Dá para perceber as que foram lascadas. Tem certas características nessas rochas que dá para a gente distinguir das naturais do que foi trabalhado. Então, como eu vou identificar uma lasca? Então, a partir daí eu tenho que aprender como foi que saiu essa lasca. Então, para mim aprender isso, eu tenho que lascar. Boa, esse é muito bom. Com percutor menor, vou tentar retocar a minha peça, fazer como se fosse uma serrilha, uns dentezinhos. Então, os meus dedos vão funcionar como, eles vão dar direção à minha percussão. Então, onde eu estiver mais pressionado, o lascamento vai só onde está a pressão. Então, sempre, e tanto é que sempre eu consigo segurar a lasquinha que sai. Então, eu vou retocando. Achar um sítio antigo em outro contexto do que na Pedra Furada, no sítio do meio, que já foram achadas assim, dá uma complementaridade dos sítios. Donc on aura un dépôt, une occupation, un autre dépôt, une autre occupation, et ainsi de suite. Et ça permet donc ainsi de bien caler les occupations successives. Então, a gente tem, dentro desse universo de vários tipos de sítios arqueológicos, a gente vai encontrar esses sítios, né, de paleofauna. Então a gente tem tatu gigante, tem mais de... são 3 tipos de tatu, 3 espécies. Tem preguiça gigante também, 3 espécies. Tem a paleolhama, tem o cavalo americano, tem o aplomastodonte. E entre essa grande fauna, o maior que tinha dos mamíferos era a preguiça gigante, né? Que é do gênero Eremotério e a espécie Ruscona. Era um animal que pesava mais de 5 toneladas, chegava a medir de 6 a 8 metros, totalmente herbívoro, né? Essa é uma bacia da preguiça gigante, está totalmente fossilizado. Com o tempo, os minerais foram substituindo a matéria orgânica e, através desse fóssil aqui, vocês podem ver a dimensão do que era a preguiça gigante. Também tem uma vértebra torácica. A megafauna são animais extintos de grande porte, que viveram há 300 mil anos e desapareceram entre 6, 8, 10 mil anos. Os esqueletos mais antigos que a gente tem aqui, encontra aqui, e esse é o grande problema da América, a falta de existência de esqueletos mais antigos que 15 mil anos, por exemplo. Esse seria o grande problema de todo o continente americano. Aqui a gente tem, né, os esqueletos, um esqueleto com uma datação que pode chegar a 11 mil anos, né, entre 9 e 11 mil anos. E de um tipo craniano que é diferente do índio brasileiro, né? Que não é aquele crânio achatado, que seria o crânio mais longo, semelhante ao crânio, né, do tipo negroide, certo? A gente tem uma série de sítios escavados e tem várias datações, né, de sítios. Agora, do sítio, por exemplo, de uma idade mais antiga que 40 mil anos, a gente até agora só tem um sítio, que é o Boqueirão da Pedra Furada. Esse é o sítio que tem a datação mais antiga, entendeu? É o sítio polêmico, que tem uma sequência de 46 datações, carbono 14, né, que vão de 6 mil anos a mais de 50 mil anos.
né, com a possibilidade de chegar a 100 mil anos. É o trabalho exaustivo do Dr. Fábio Parente, né, e da minha irmã, ela que começou a escavar. Foram 10 anos, entre várias campanhas de pesquisa, 10 anos de trabalho para chegar, né, nessa profundidade, nessa dimensão de escavação. E aí ela escavou várias áreas, né, e encontrou essa datação de 32 mil anos. A intenção nunca foi uma datação antiga. A intenção, como era um painel imenso, né, quer dizer, um paredão imenso com 1.100 grafismos, a intenção era contextualizar as pinturas. E no fim acabou achando datações antigas, né? Talvez a gente esteja com 200 e tantas datações. O que acontece é que nós temos hoje a prova que há 100 mil anos atrás os primeiros homens acampavam lá na Pedra Furada. E essa presença é contínua. Por volta de 12, 10 mil anos havia uma população muito grande, porque nós temos uma grande quantidade de sítios com essas datações, entende? Quer dizer, eles começaram, deviam ser poucos, um pequeno grupo, e esse grupo se espalhou e ocupou toda a região. Você tem uma diversidade de ambiente e, consequentemente, uma diversidade de sítios arqueológicos. Você tem todos os tipos de sítios, desde sítios, né, de paleofauna fossilizada, né, até sítios, por exemplo, de grupos ceramistas recentes, tal, e até mesmo sítio de grupos humanos históricos, como é o caso de sítios de grupos maniçobeiros, casas de maniçobeiros feitas nos abrigos sob rocha, né, de um período da década de 60, onde a maniçoba, que fornece um tipo de látex, foi importante na economia da região. Isso aqui nós estamos na região da Barriguda. Aqui são vários sítios. Aí, segundo o rapaz que trabalhou aqui nessa trilha fazendo essa limpeza, tem umas pinturas fora do painel que já tem desenho, né? Então nós vamos ver se é um sítio novo. Tem umas pinturas aqui. Deve ser. Aqui tem uma ema, bem visível. Aqui tem uma cabeça, o pescoço. O corpo dela, aqui temos as pernas. O sítio tá meio sujo, você vê. E aqui é o sítio arqueológico. A gente agora vai fazer o cadastramento dele. Tirar o ponto do GPS, algumas fotos e preencher a ficha de cadastramento. Vamos trabalhar um sítio. Olha, cadê lá o sítio novo, sítio cara? novo aqui. Pintura bonita. Isso, já estamos voltando, segundo a informação desse sítio ali na frente. E no retorno voltamos. Um abrigo muito bonito, dá pra gente ver muitas pinturas bem feitas, bem líquidas mesmo. Difícil acesso aí. Esse é um sítio novo, um sítio muito bonito. Um sítio que encontramos agora na volta. Já estávamos voltando de um sítio que nos informaram. E na volta, aqui no alto, dá para ver, a gente vê que é bem alto mesmo o local. E muito bonito as pinturas e muito bacana o sítio. Muito bonito mesmo. Nós temos hoje mais de 1.400 sítios. O que demonstra, ainda não terminamos o trabalho, o que demonstra então a quantidade de sítios, e para isso, como as populações não eram enormes, eram grupos pequenos, isso significa muitos anos vivendo aqui, pintando, deixando então os vestígios de sua presença, tanto pedra lascada, como depois mais tarde a pedra polida, cerâmica, não é? Tudo que nós estamos pesquisando está enterrado. Então uma teoria que eu tenho hoje, amanhã uma descoberta joga ela por terra. Nós mesmos aqui já destruímos algumas construções que a gente tinha feito no começo, com aqueles dados, pensamos que era assim. Nós mesmos descobrimos coisas que mostraram que não era assim. Bem, a importância da arqueologia é nos fazer entender
as nossas origens, porque nós todos viemos dos primeiros homens pré-históricos. Saber os nossos antepassados, quem viveram, como eles se viravam, o que eles tinham para, por exemplo, para produzir uma ferramenta. Então, porque naquele tempo eles não tinham metal, não tinham faca. Hoje a gente vai no mercado, tem tudo. Então eles se viravam, e eu acho, para mim, eram mais inteligentes do que a gente. Então eles se viravam com o que tinham. Hoje, se não tiver uma coisa no mercado, você, nossa, entra na internet e vai comprar lá onde tiver. Você não tenta fazer, não. Você não se vira. Então, tudo está na sua mão, digamos assim. E eles se viravam. Esse referencial com o passado, ele pode nos dar algumas dicas de como está o presente. A gente não entende o presente por ele mesmo. A gente só entende o presente conhecendo o passado. E conhecendo o presente, a gente pode ir para um entendimento, avançar para um entendimento do futuro, sobre as consequências de nossos atos. Será que se a gente procurasse colocar esses valores de novo, a vida não seria melhor? Porque a primeira coisa, quando eu vejo este lema do governo, o Brasil, um país de todos, para os indígenas era o país de todos. Não existia diferenciação, não existia pirâmides. E os índios, entende, tinham uma outra maneira de viver. Eu acho que a gente poderia pensar um pouquinho e adotar algumas dessas maneiras. Ele está para onde? Ele não está lá para a roça, né?